Olá, seja muito bem-vindo de volta. Hoje nós vamos falar sobre as propriedades nos números naturais, da adição e da subtração. Eu já fiz aqui um quadrinho para a gente poder mostrar essas propriedades para vocês, tá certo? É uma coisa muito simples. Na adição, nós temos a propriedade comutativa. O que é a propriedade comutativa? É aquilo que pode trocar de lado. Então, se você tiver um número A mais um número B, isso aqui é a mesma coisa que você fazer B mais A. Tá certo? Um exemplo. Se você tiver, por exemplo, 8 mais 7 é igual a 7 mais 8. Né? Quando você soma 7 mais 8, por exemplo, 7 mais 8, 15. Se você colocar 8 mais 7, dá também os 15. Ou seja, há uma comutatividade possível entre os elementos, quaisquer elementos A e B. Então, essa é a propriedade comutativa. Tá certo? Eu vou terminar primeiro de fazer a adição e depois eu falo sobre a subtração. A propriedade associativa é quando você tem assim, A mais 1B mais C, ela vai ser igual a A mais B mais C. Vocês devem se lembrar que quando a gente tem um parênteses, a gente primeiro resolve o que está no parênteses, depois o resultado soma com o que está fora do parênteses. Então aqui no caso, primeiro a gente vai resolver B mais C e depois o resultado A mais B mais C. Aqui primeiro resolve A mais B e depois soma o C. Então, vamos supor que a gente tenha um seguinte exemplo aqui. 3 mais 2 mais 9. Isso aqui seria a mesma coisa que fazer 3 mais 2 mais 9. Tá certo? 9 e 2, 11. 11 e 3, 14. Então aqui é 14, por exemplo. 3 e 2, 5. 9 e 5, 14. Então, confere. Essa é a propriedade associativa. Dá para você associar de formas diferentes, o resultado não muda. É uma propriedade da adição. A adição também tem uma outra propriedade bem interessante, que é o elemento neutro da adição. O elemento neutro da adição, elemento neutro, vou chamar de EN, tá? Elemento neutro é igual a zero. Porque se você tiver um A mais o zero, ele é o próprio A. Exemplo. Se você tiver aqui 13 mais 0, dá 13. Porque o zero é o elemento neutro da adição. Ok? Manutenção do resto, isso aqui é uma coisa relacionada à subtração, não vou falar aqui na adição. Agora vamos ver se essas propriedades se aplicam na subtração. Propriedade comutativa. Se eu tenho A menos B, será que ela é igual a B menos A no conjunto dos números naturais? Não é. Normalmente não é. Por exemplo, se você tiver o número 10 menos 4, isso aqui é diferente de 4 menos 10. 10 menos 4 é 6, que é diferente de 4 menos 10, que é menos 6. O menos é um número inteiro negativo, enquanto 6 é um número inteiro positivo. Então, ela não bate. Propriedade associativa, será que vale para subtração? Vamos aqui. A menos B menos C, será que é igual a A menos B menos C? Eu digo para vocês que não é. Vamos supor que nós tenhamos a seguinte coisa aqui. Se eu tiver, por exemplo, 10 menos 5 menos 2. 5 menos 2 é 3. 10 menos 3 é 7. Certo? 10
menos 5 menos 2. 10 menos 5 é 5. Menos 2 é 3. Portanto, 7 é diferente de 3. Então, na subtração não vale a propriedade associativa. E elemento neutro? Vamos supor que eu queira aplicar um número. Vamos supor que o zero fosse o elemento neutro da subtração também. Tá? Então, se eu tiver aqui A menos 0, será que é igual a 0 menos A? Né? Por exemplo, 5 menos 0 é igual a 0 menos 5? Não é, porque 5 menos 0 é 5. E isso aqui é diferente de 0 menos 5, que é menos 5. Menos 5 é um número inteiro negativo. 5 é um número inteiro positivo. Então, para subtração, não vale a propriedade do elemento neutro. Tá certo? Então, olha aqui, essa propriedade não vale a comutativa, não vale a associativa, não vale o elemento neutro. Mas tem uma propriedade que vale para a subtração, que é a manutenção do resto. Então, se eu tiver um número A menos B, que dá um certo resto R, se eu pegar o A, por exemplo, e somar um número C, né? E pegar o B e somar o mesmo número C, tá certo? A mais C menos B mais C continua dando o resto. Tá certo? Vamos supor aqui um exemplo. Se eu tiver aqui, por exemplo, 5 menos 3 é igual a 2. Agora, se eu somar uma constante 4, por exemplo, então 5 mais 4 menos 3 mais 4 vai dar o quê? Vai dar 5 mais 4, 9, menos 3 mais 4, 7, 9 menos 7 é igual a 2. Você percebe que há uma manutenção desse resto quando eu somo um número que é constante nas duas parcelas, né? No minuendo e no subtraindo. Tá certo? Então, essa é a propriedade da manutenção do resto que vale para a subtração. Então, basicamente, são essas as propriedades da adição e da subtração dos números naturais. Valeu? Até a próxima!